Olá a todos e a todas, eu me chamo Matheus Ítalo da Conceição, faço parte do Laboratório de Imunomodulação e Novas Abordagens Terapêuticas, sou orientado pela professora Michele Cristine. Bom, o título do meu projeto de iniciação científica se chama Investigação do Mecanismo Antineoplásico de Derivados da chalcona em Células Neoplásicas in vitro. Bom, o meu projeto tem como objetivo de desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar. Então, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que tendem a invadir tecidos e órgãos. Dados estatísticos apontam para um número crescente de casos de câncer nas próximas décadas, principalmente em países de renda baixa e média. A quimioterapia é utilizada como um tratamento primário para muitos tipos tumorais, porém a grande maioria dos quimioterápicos causam efeitos colaterais nos pacientes. Nesse contexto, é de suma importância a busca de alternativas terapêuticas mais eficazes e menos tóxicos. Dessa forma, um dos compostos de origem natural que tem sido estudado mais amplamente são as chalconas, sendo esses intermediários na biossíntese de outras moléculas como flavonoides. Elas pertencem à família das fitoalexinas, que são produzidas durante a biossíntese de flavonoides na rota metabólica de diversas plantas. A importância das chalconas se deve à sua ampla variação de propriedades biológicas e químicas. Por essa razão, as chalconas têm sido objeto de vários estudos teóricos e experimentais, principalmente visando a sua aplicação no campo terapêutico. Dito isto, o objetivo geral do meu projeto é investigar o mecanismo antineoplásico de novos derivados da chalcona frente a células tumorais in vitro. No estudo foram utilizados 9 derivados da chalcona que diferenciam entre si somente pelos elementos químicos que estão sendo ligados à estrutura geral da chalcona. Foi realizado um ensaio de citotoxicidade para avaliar o grau de ação dos compostos em linhas celulares neoplásicas e não neoplásicas. Para tal, utilizou-se o método de redução do MTT em cristal de Farmasan. As PBMCs foram adquiridas a partir do sangue doado por voluntários sadios. Todos os procedimentos foram realizados seguindo as normas do Comitê de Ética em Pesquisa Humana ou Animal. As PBMCs foram plaqueadas em placas de 96 poços na concentração de 1/16 de células por poço. Os compostos avaliados foram dosados em triplicatas na concentração de 1, 10, 20, 50 e 100 micromolar. As células foram incubadas durante 48 horas. As linhagens de câncer foram plaqueadas em placas de 96 poços de acordo com o tempo de duplicação de cada linhagem celular. Os compostos avaliados foram dosados em triplicatas nas concentrações de 1, 10, 50 e 100 micromolar. As células foram incubadas durante 72 horas. As células foram mantidas em estufa com a temperatura 37 graus e uma concentração de 5% de CO2. Passado o tempo de incubação das linhagens celulares neoplásicas e não neoplásicas, foi adicionado em cada poço a solução de MTT. Após a adição do MTT, foi adicionado SDS. E após o tempo previsto, foi medida a absorvância em espectrofotômetro de placa no comprimento de onda de 570 nanômetros. Após os ensaios de citotoxicidade, foram selecionados os compostos que obtiveram melhor desempenho nas linhagens celulares. As células foram avaliadas quanto à indução de morte via ciclo celular por citometria de fluxo. Os derivados da chalcona obtiveram um desempenho considerável perante as células não neoplásicas, pois não tiveram efeito citotóxico nessa linhagem celular, com exceção dos derivados F7 e F10, que tornaram as PBMCs sensíveis à morte quando há um aumento de sua concentração. Esses resultados se tornam mais claros quando olhamos o quadro de C50, que revela que os compostos não obtiveram efeito citotóxico para essa linhagem, com exceção dos dois descritos. A ação citotóxica desses dois compostos acontece possivelmente pelos elementos químicos presentes em sua estrutura. No composto F7, há um grupamento metila ligado ao primeiro anel aromático. No composto F10, há dois cloros ligados ao primeiro anel aromático. Possivelmente esses ligantes sejam os causadores da ação citotóxica nessas linhagens celulares. O trabalho de Jardim avaliou a citotoxicidade de 32 compostos em PBM6 e 4 linhagens celulares neoplásicas. Os ensaios revelaram que 14 dos 32 possuem atividade antineoplásica, mostrando que a ação citotóxica ocorre pela substituição de elementos químicos da estrutura da chalcona. Os ensaios citotóxicos frente às linhagens neoplásicas mostram que alguns compostos tiveram desempenho considerável frente à linhagem de HL60. Para essa linhagem, tem-se destaque dos compostos N2, N7, N8, F3, F7, F8, F9 e F10, que tiveram resultados do IC50 menores que 35 micromolar. A atividade dos compostos que obtiveram boa ação citotóxica frente às linhagens tumorais é em grande parte atribuída às inúmeras possibilidades de substituição nos anéis aromáticos das chalconas. Essas substituições agem interferindo em processos do ciclo celular, posteriormente causando a morte dessas células. Para os ensaios do efeito dos derivados de chalcona em fase do ciclo celular, foram selecionados os compostos M7 e o F8. Foi visto que os dois compostos têm influência na fase sub G0, com destaque para o composto F8, que teve um aumento considerável na porcentagem de células nessa fase. O composto M7 tem influência na fase G0-G1,
O composto F8 possui influência na fase G2, S e N, evidenciando assim uma variação de efeitos no ciclo celular. Os resultados observados no teste do ciclo celular revelam que a ação que esses compostos possuem em determinada fase do ciclo celular está relacionada às substituições feitas em sua estrutura, a qual é variável de acordo com o composto. Esses compostos podem agir inibindo o desenvolvimento de alguns dos componentes de uma das fases do ciclo celular, interrompendo assim a proliferação das células de HL60. Esses resultados nos mostram que esses compostos são promissores para a continuidade das investigações de novos fármacos com propriedades antitumorais. Obrigado.